Seja bem-vindo ao canal Um Ex-Ignaro Lendo, meu nome é Samuel Carvalho e hoje nós iremos falar sobre o livro O Grande Conflito, da autora americana Ellen White. O livro poderia ser dividido em 3 pontos fundamentais: a autoridade profética de Ellen White, a Igreja Adventista como a única remanescente da Igreja verdadeira de Cristo e a salvação ofertada àqueles que se mantiverem fiéis aos mandamentos do Senhor, principalmente o 4º mandamento. Não saia desse vídeo, eu trago a análise de tudo aquilo que eu percebi na minha leitura deste livro. Antes da gente seguir, eu peço a você, deixe o seu like, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Algo que Ellen White deixa claro desde o início do livro é a autoridade da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é inerrante, ela é infalível e ela é o nosso manual de fé e regra. E a apresentação disso é para justificar as suas críticas contra a Igreja Católica, que aceita a autoridade papal como equivalente ou superior às palavras sagradas da Bíblia. Sendo assim, o Papa é boca de Deus também na Terra, o que para ela está totalmente equivocado. Existe um ponto comum que liga todos os autores bíblicos de Gênesis a Apocalipse: a inspiração pelo Espírito Santo. De posse então dessa informação, ela elabora uma argumentação onde ela apresenta homens ou mulheres chamados por ele, profetas do Senhor, e que as suas palavras e profecias não aparecem na Bíblia. E para ela é válido a autoridade desses homens e mulheres. Ou seja, ao mesmo tempo que ela lança uma crítica contra a Igreja Católica e o papado por se colocar como boca de Deus, ela vai se tornar a profetisa dos séculos finais. Ela faz uma revisão histórica extremamente interessante. Ela mostra como a primeira igreja ela foi perseguida, ela foi caluniada, ela foi difamada e mesmo assim ela continuava viva, caminhando em direção ao seu alvo. Então ela mostra como o inimigo usou uma outra estratégia. Ao invés de lutar contra, ele passa a atuar dentro da igreja, trazendo idolatria e baixo padrão moral. E ela vai alertar que isso, no seu tempo, era o motivo de não haver mais perseguição verdadeira contra a igreja. Ela vai mostrar como a igreja que se rotulava ser a igreja de Cristo, a primeira igreja, vai se desviando da verdade. A grande culpa pelas trevas que cobrem o mundo estão amparados na Igreja Católica Romana, a qual ela critica duramente. Para Ellen White, o Papa ele é a abominação da desolação apontada em Daniel. E assim ela começa a demonstrar o início, o surgimento do protestantismo. Iniciava um movimento de tentativa de restauração da igreja, de colocar novamente a igreja nos trilhos. Mas a gente sabe, isso não deu muito certo e as pessoas foram tratadas como hereges, perseguidos, mortos. E isso gera a cisão entre aqueles que queriam viver pela palavra, pela fé, e aqueles que ainda queriam viver sob o controle da Igreja Católica. Um dos pontos mais curiosos do livro é no momento onde as igrejas protestantes, nesse trajeto histórico apontado pela autora, já estão bem estabelecidas no mundo. Mas para a autora ainda não estavam devidamente iluminados. E então é nesse contexto que surge um homem chamado Guilherme Miller. Miller começa a estudar profundamente as profecias de Daniel e ele chega a uma conclusão. Em 1844 acontecerá a volta, a tão esperada volta de Jesus. É curioso como Ellen White faz comparações entre Miller e Noé. A construção da arca era uma pregação contra o mundo que seria destruído, mas a maioria das pessoas, ou nenhuma das pessoas, acredita senão aquelas que entram na arca com Noé, seus filhos, suas noras, sua esposa, os animais. E Miller começa um processo de pregação desse evangelho de volta de Jesus. Jesus irá voltar em 1844 e as pessoas precisavam mudar de vida e aceitar aquela verdade. Você já deve imaginar que ele sofre oposição da liderança eclesiástica que havia naquele tempo. As pessoas duvidavam porque na Bíblia Sagrada diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora da volta do Senhor. Mas Miller cria piamente que os seus cálculos estavam corretos. E isso faz gerar um movimento chamado Movimento dos Adventistas. Algo que me incomodou foi a forma como a autora, já sabendo do resultado daqueles estudos de Miller, ela trata as pessoas que duvidaram, as pessoas que não creram que Jesus voltaria em 1844. As pessoas que duvidavam de que poderia ser previsto a volta de Jesus. Ela vai chamar eles de incrédulos, de infiéis e outros adjetivos que ela vai trazer no livro. Ellen escreve o livro sabendo que, de fato, Jesus não voltou em 1844.
E mesmo assim, na hora de escrever o livro, ela faz essas pontuações. Ao meu ver, faltou um pouco de autocrítica da autora ao não perceber que talvez, possivelmente, os seus adversários, ou os adversários, na verdade, de Miller, estivessem corretos, estivessem com um ponto de vista mais apurado da situação. E com todo o respeito que eu tenho, eu afirmo, faltou um pouco de humildade para perceber que a palavra de Deus, de fato, ela é inerrante, ela é infalível. Nós não. Para Ellen White, se todas as pessoas tivessem de fato acreditado, convertido seus corações aos ensinamentos de Miller e dedicado a sua vida de fato a viver a esperança plena da volta de Jesus em 1844, ela afirma, teria acontecido um reavivamento e uma restauração da igreja àquilo que foi visto no período apostólico. E ela vai trazer uma palavra duríssima àquelas igrejas que rejeitaram as palavras de Miller. Ela vai dizer que as igrejas protestantes, no seu tempo, todas as que rejeitaram os estudos, ensinamentos e as palavras de Miller, eram filhas da prostituta Babilônia. E apesar das minhas discordâncias em muitos pontos, principalmente nesse período aí de Miller, 1844, eu percebo que muito daquilo que é falado pela autora acerca das igrejas é verdade, no sentido do apontamento das falhas, das dificuldades e das necessidades de modificação dos padrões e comportamentos evidenciados dentro delas. Outro capítulo extremamente interessante tem por título O Cumprimento. Talvez ele deveria ser chamado de O Não Cumprimento. O cálculo foi refeito. A data foi remarcada e, mais uma vez, as pessoas aguardavam, as pessoas ansiavam pela volta do amado Mestre, as pessoas se preparavam para ter um encontro com Cristo e nada aconteceu. E, mais uma vez, nesse momento, a gente percebe que a autora traz apontamentos que mostram que se há algum erro, é da parte daqueles que duvidaram. Como a volta de Jesus, mais uma vez, não acontece, nasce então a doutrina do santuário. Ou seja, a vinda de Jesus, na verdade, era a ida ou a vinda de Jesus para o santuário ou para o Santo dos Santos, onde ele faria a expiação pelo pecado. Com isso fica complicado porque há o apontamento de que a porta da graça foi fechada em 1844 e logo depois ela precisa ser reaberta. E ao invés de vir o Senhor nas nuvens para julgar as nações, ele inicia, na verdade, um juízo investigativo secreto que ocorre hoje no céu. No capítulo Lei, a gente vai perceber que surge, então, o ponto central do adventismo que nós conhecemos atualmente. Eles não são, por acaso, adventistas do sétimo dia. O quarto mandamento seria o ponto fundamental, principal, primordial e mais importante de toda a lei. Isso é importante no seguinte sentido. A primeira besta foi a Igreja Católica, o papado. Já agora seria os Estados Unidos da América, sim. Eles serão a próxima besta a aparecer e alterarão o sétimo dia, do sábado para o domingo, por força de lei. E essa obrigatoriedade da guarda do domingo será, para a autora Ellen White, a marca da besta. Ou seja, o tão famoso 666 para ela será a guarda do domingo. Outro ponto extremamente conflitante surge aqui nas palavras de Ellen White. Nós aprendemos desde pequeno que o Senhor Jesus é quem levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si os nossos pecados. Mas no capítulo Julgamento ela apresenta que Satanás é quem levará os nossos pecados sobre si. Algo extremamente complexo para a maioria dos cristãos. O capítulo O Mal é outro capítulo muito difícil, porque ele apresenta Cristo e Satanás meio que pareados, meio que no mesmo nível. Aqui ela também narra eventos ocorridos ou que teriam ocorrido no céu com riqueza de detalhes, coisas que a Bíblia não apresenta com tanta clareza. E mais que isso, ela também afirma sobre vida em outros planetas, o que dificulta muito o entendimento se a autora está falando de maneira figurada ou de maneira literal. Ela usa muito isso o tempo inteiro dentro de todo o livro e isso vai ficando mais forte à medida que os capítulos vão passando. De modo que eu tive dificuldade de perceber se realmente a autora está falando sobre vida em outros planetas, afirmando que de fato existem pessoas reais morando em outros planetas, os quais nós não sabemos e não conhecemos, ou se isso é apenas uma mera figura de linguagem. Indo para o final do livro e apontando algumas profecias, ela traz que a religião do futuro seria o Espiritismo. As igrejas católica e protestantes abraçariam o Espiritismo. Outro momento complicado é quando ela narra um encontro de Jesus e Adão com uma riqueza de detalhes quase de quem estava lá, visualizando e vendo.
O que me faz pensar se ela está usando figura de linguagem, metáforas ou algo do tipo, ou se de fato ela está narrando profeticamente o que ocorrerá no futuro. Já para o final do livro, ela vai narrar sobre a prisão de Satanás. Ela diz que Satanás será preso aqui na Terra. Ele ficará aqui preso, sem acesso a ninguém e sem a possibilidade de, saindo daqui, acessar outros planetas onde as pessoas ainda não pecaram, onde as pessoas não caíram. Essa será a prisão apontada na Bíblia. Ellen White traduz que será uma prisão na Terra para não ir a esses outros planetas. Complicado, né? No final, ela vai contar com detalhes a vitória do Senhor sobre tudo aquilo que é mal, sobre o inimigo, sobre a morte, sobre o inferno. O grande conflito é encerrado com a vitória do Todo-Poderoso contra os seus adversários que nada podem fazer. Entrando então nas considerações finais, a autora Ellen White, ela não faz meio de campo com ninguém. Ela não alivia, ela bate com muita dureza contra as outras igrejas, contra a Igreja Católica, contra o sistema a qual ela encontra. As minhas dificuldades, certamente elas ocorrem pela forma como eu entendo as Sagradas Escrituras. Eu fico com as proposições iniciais de Ellen White em contrariedade àquilo que ela encontrava. Não existe outra boca de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, é ela que nós devemos seguir, é ela que nós devemos ter como guia de fato das nossas vidas. Nesse sentido, é muito difícil e complicado acreditar numa profetisa, seja de qual igreja ela for, que vai trazer novas revelações, principalmente no que diz respeito a coisas que a Bíblia Sagrada não diz, coisas que a Bíblia Sagrada não afirma. Isso dá margem para que qualquer pessoa arrole-se o direito de ser o novo profeta do Senhor, a boca de Deus aqui na terra. Outro ponto divergente para mim é a dificuldade de ver apenas um povo, uma placa indo em direção ao céu. Ou seja, apenas um pequeno grupo separado pelo Senhor, como aqueles que vão ao céu. Apesar das minhas críticas às possíveis revelações, eu devo dizer, ela se ampara em muitos textos bíblicos para construir o seu argumento. Outra coisa é que a explanação histórica feita pela autora certamente fortalecerá a sua fé. A Igreja do Senhor nos últimos dias ela será extremamente perseguida e nada melhor do que conhecer a perseguição sofrida no passado para entender como nós teremos que buscar no Senhor a força necessária para suportarmos a perseguição futura. Se você gostou do vídeo, não saia daqui sem compartilhar, sem curtir e comentar. O que você acha? Você já leu esse livro, O Grande Conflito? Deixa aqui o seu comentário aqui, fale as suas convicções, as suas posições, as suas dúvidas e a gente faz aqui um bate-papo nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!